Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Papo Teológico. Nós podemos fazer um vídeo sobre a teologia natural, né? Tem um livro muito bom, Olha Só a Natureza, e hoje nós vamos falar sobre Sola Gratia. Não perca esse vídeo. Olá, amigos do canal Papo Teológico. Hoje nós, na série dos 5 solas, falaremos sobre Sola Gratia, ou somente a graça. Nós falamos na semana passada sobre Sola Escritura, somente a Escritura como regra de fé e prática. Antes eu quero deixar para vocês esse livro aqui. Você que quer conhecer mais sobre a história dos reformadores, sobre a teologia dos reformadores, é o nome do livro da editora Vida Nova, Teologia dos Reformadores, de Timothy George. Você vai conhecer, você vai entender bem, saber da história, saber o que esses homens fizeram. O bom de você adquirir esse livro é porque você vai ler e tirar suas conclusões. Você não vai se alimentar pelo que os outros falam. Você vai tirar suas conclusões. Você vai saber o que os reformadores fizeram. Lógico que não se resume só nesse, resume em muitos outros. Mas isso aqui é uma excelente obra que você pode adquirir. Então hoje falaremos sobre o Sola Gratia, somente a graça. É outro lema, é a herança da Reforma Protestante. A salvação somente pela graça foi alcançada, foi nos dado pela graça. No vídeo seguinte falaremos disso, Sola Fide, somente a fé mediante a graça de Cristo Jesus. Então, foi um dos outros argumentos da Reforma apontando. Ela é pela graça de Deus, ela é dada aos homens. E não por elementos, e não pela tradição, e nem pela extrema-unção, pela bênção dos papas ou das autoridades eclesiásticas da época. Mas é a graça, somente a graça de Deus que salva, transforma, regenera o homem, que dá vida ao homem. Não as indulgências, não as bênçãos vendidas, não a consagrações eclesiásticas, mas sim a graça de Deus é que nos traz a vida, nos traz a salvação por mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um tema bastante defendido pelos reformadores, contraponto, em contrapartida dos argumentos da igreja da época. A graça de Deus é quem ela nos transforma na nossa vida. E se você quiser saber um pouco mais sobre a graça de Deus, sobre o que ela faz na nossa vida, aqui mesmo no canal Papo Teológico, nós temos 4 vídeos falando sobre a graça. Temos falando primeiramente sobre o que é graça, depois temos um que distinguimos sobre graça comum e graça eficaz e os atributos da graça. Tudo isso é um tema, Sola Gratia, resulta em dá para nós fazermos vários vídeos, vários temas a abordarmos. Essa graça, ela é, como disse, dividida em 2, graça comum e graça eficaz. A graça comum, a graça de Deus que se manifesta a todos e sobre todos, a chuva que Deus dá, ímpio, a justo e injusto, o sol que nasce para todos. E falamos dessa graça salvífica, salvadora, que ela não vem por meio de obras. Então, foi um contraponto da Reforma dizendo, não é pelas obras, não é pelo que faça, não é pelo que vocês dizem, não é pelo que da maneira que vocês agem, mas sola gratia, somente pela graça de nosso Senhor, pela graça de Deus, nós temos a salvação, a herança eterna e a vida eterna. Por isso tem tantas canções boas, tem até uma canção da banda chamada Dort, Sola Gratia, e o refrão é, não por obras, não por nada que eu mesmo possa me gloriar, mas por graça, somente pela graça. É outro tema importante que a igreja evangélica precisa entender, que nós temos, parece que nós cada dia nos voltamos, cada ano que passa, nós retornamos lá na época dos reformadores, mas não para o bem, para o pior. Parece que nós estamos papistas, católicos, romanos, cada dia mais. Porque nós gostamos de gloriar-nos nas boas obras, nós fazemos boas obras, tiramos fotinhos, deixamos, olha aqui que boa ação, e começamos a passar a pensar que merecemos o céu porque praticamos as boas obras. Então é o que a igreja da época da Reforma fazia, que os reformadores se levantaram contra. Eu tenho que fazer uma boa ação porque assim eu alcançarei a salvação mediante as boas obras. Então eu tenho que fazer caridade.
eu tenho que fazer isso porque sem caridade não há salvação. Tiago fala, entendendo totalmente errado o pressuposto, quando uma vez que está falando que obviamente se você tem fé, ela vai ter obra, não vai ser morta, mas a obra é fruto da fé e não a fé é fruto da obra. Então, a salvação é somente pela graça. Então tenha isso na sua mente, você não vai ser salvo porque porque eu creio em Jesus Cristo, logicamente é porque você crê em Jesus, mas eu vou explicar. Porque eu creio em Jesus, porque eu vou para a igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu contribuo, porque eu não. Você vai ser salvo porque o Senhor te iluminou, o Espírito Santo regenerou o seu coração, você entendeu que você é pecador e que necessita de um Salvador, esse Salvador é Jesus Cristo. Você reconheceu isso unicamente pela graça de Deus em conceder misericórdia para que você cresce no Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, para que você ouvisse o Evangelho e cresce. E assim que você creu, você teve a vida eterna através de Cristo Jesus. Não por obras, mas pela graça. Você creu, e o fato de você crer é graça de Deus. Até o fato de eu crer é graça. Eu sou salvo porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu sou pecador, que eu fiz ofensa ao Eterno e que eu necessito de um Salvador. Esse Salvador é Cristo. Mas isso é a graça de Deus que veio sobre mim. Até eu reconhecer isso, é uma manifestação de graça. Então não por obras, não por nada que eu mesmo possa me gloriar, mas só por graça. Louvado seja Deus por manifestar essa graça tão grande em nossas vidas. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente, que você entenda esses 5 solas, que nessa série você seja abençoado entendendo as Escrituras, entendendo o que é a graça de Deus. E não perca o vídeo da semana que vem, que é a sola fide, somente a fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.